está feliz de estar aqui nessa manhã? Quantos aqui estão desejosos pela palavra de Deus? Deus tem uma palavra para nós. E nessa manhã eu quero compartilhar com você algo que nós já estamos falando desde a semana passada, que é o sobrenatural de Deus. E o tema dessa mensagem é: acesse o sobrenatural. Fale comigo, acesse o sobrenatural. Sim, você vai acessar o sobrenatural. E nós vamos falar um pouco sobre isso, e o tema, ele está dentro de uma pregação expositiva na qual eu quero falar sobre alguém que você já ouviu falar. Você já cantou uma música que era do tipo: entra na minha casa, entra na minha vida. Você lembra dessa música? De quem que nós estamos falando? Do Zaqueu. Lucas 19, nós vamos ler toda essa passagem por partes, a cada 2 versículos. Você pode deixar aí na sua Bíblia aberta, seja ela online ou física. Obrigado, Ana. E eu quero que você leia junto comigo. Lucas 19, 1 e 2, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade de Jericó. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Olha só, você já ouviu um pouco dessa história. Se você não o escutou, hoje você vai conseguir ver parte a parte dela. Mas é interessante que Jesus estava vindo de uma região, pregando, fazendo milagres, cura. Jesus era alguém na qual as pessoas já ouviam falar. E quando Jesus chegava em cidades diferentes, as pessoas ficavam atentas e ficavam pensando: será que ele vai fazer algum milagre aqui também? Talvez o que você precisa nessa manhã é dizer: se Jesus passar aqui, eu quero que ele me encontre. E Jesus estava entrando em Jericó. Jericó é uma cidade que já existia há muito tempo, inclusive ela havia sido destruída. Você se lembra quando Jericó foi destruída? Tem até a musiquinha, né? Vem com Josué lutar onde? Em Jericó. E as muralhas caíram ali, aquela cidade foi destruída. Só que depois o Império Romano a reconstruiu. E nessa época aqui de Jesus, a cidade era uma cidade já bonita, reconstruída. Era uma casa de inverno do imperador. Então era um lugar onde eles iam lá. Então, como o imperador estava lá, eles faziam ela ficar mais bonita. Ela tinha uma grande passagem, uma estrada, que era aquela entrada principal, onde quando o rei de Roma, vou chamar assim porque a Bíblia também traz essa expressão, quando o rei de Roma estava ali, ele passava com a sua comitiva. Então era um lugar mais bonito. Eles plantavam árvores, figueiras, uma figueira chamada figueira brava, também com outras árvores que ficavam ali ao redor daquela estrada. Então era uma cidade bonita, uma cidade onde o rei convidava os seus amigos de outros lugares, quando ele queria fazer relações comerciais, ter um tempo de intimidade com as pessoas. Então Jericó era uma cidade boa, era uma cidade que além dela existiam outras ao redor. E aqui a passagem de Lucas, e eu quero que você entenda que Lucas, ele é um dos escritores bíblicos, é o que eu mais gosto. Ele escreveu esse texto aqui de Lucas e também o texto de Atos. Se você um dia perguntar assim: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Comece por Lucas e depois vá para Atos. Você vai conseguir enxergar nessa destreza de Lucas, que era médico, que tinha uma visão de detalhes. Ele conseguia colocar coisas muito interessantes. E eu quero que você preste atenção, porque Lucas é uma pessoa que ele quer sempre dizer uma coisinha a mais. Ele tinha um olhar muito especial. Havia ali um homem rico. Essa é a expressão de Lucas. Uma pessoa que tinha muitas posses, chamado Zaqueu. Quando você percebe essa palavra chamado Zaqueu, ele podia ter começado só dizendo assim: havia um homem rico, seu nome era Zaqueu, mas ele coloca algumas palavras. Esse chamado Zaqueu é uma atenção especial que você tem que dar a esse texto, porque Zaqueu significa algo, e ele diz que ele era chefe dos cobradores de impostos.
Caso você não conheça a história, ele era um judeu, e do seu povo, ele foi contratado pelo Império Romano para cobrar impostos das pessoas de toda aquela região. Só que ele não era só o cobrador, ele era o chefe dos cobradores. A expressão bíblica é maioral, ele era o cabeça, ele era o supervisor. Só que eu queria te ensinar uma maneira que para a nossa cultura funciona, e para mim funciona bem. Sabe como que você pode decorar a Bíblia? Quando você quer lembrar de personagens, comece a imaginar ele com sotaque. Imagina aquele personagem com um tipo de roupa. Você já ouviu falar de Zaqueu? Como que você imaginaria Zaqueu? Você que já ouviu, você sabe que ele é alto ou baixo? Ele é baixinho. Então imagina Zaqueu um cobrador de impostos. Talvez se ele fosse de Nova York, Estados Unidos, alguns lugares do Brasil, talvez do Rio de Janeiro, ele seria aquele cara malandro, cheio de correntes, aquela camiseta aberta, camisa aberta, toda florida, o malandrão, talvez um gangster. As pessoas viam Zaqueu, e Zaqueu era uma pessoa muito estranha. Se ele fosse italiano, talvez da época da máfia, ele seria um mafioso, porque ele era aquela pessoa que as pessoas conheciam ele, mas odiavam ele, porque ele era de um povo, e além dele cobrar para o povo, para aqueles que eram romanos, que estavam sobre a vida dos israelitas, dos judeus, ele ainda extorquia as velhinhas, extorquia as pessoas. E eu gosto de pensar Zaqueu com um sotaque. Imagina como seria o sotaque. Talvez ele seja com todo respeito, né? Um cariocão. Talvez você pudesse imaginar ele um italiano, um mafioso, como que ele falaria. Como você começa a imaginar um personagem e tentar trazer a expressão dele, você consegue pegar mais riqueza nos detalhes. Você consegue compreender um pouco mais dessa vida, desse cara chamado Zaqueu. E é interessante que a prova do valor que Zaqueu tinha era de dinheiro cobrado além do que deveria. Zaqueu era desonesto. Essa era a realidade dele. Ele era um trapaceiro profissional, um fraudador que tomava o dinheiro das pessoas. Resumindo, ele era ladrão. Só que Zaqueu, ele tinha um jeito, assim, que talvez ele pudesse hoje em São Paulo ser um funkeiro ostentação, o jeitão dele. Ele gostava de holofote, ele gostava de chamar atenção, ele gostava de fazer aparições, ele gostava de estar na frente. Ele era baixinho, mas ele colocava sua pompa, porque ele era aquela pessoa que, se você não fizesse as coisas certas, ele te denunciava para o Império Romano e você se dava muito mal. Ele era odiado, ele era famoso e odiado. E eu gosto de Lucas, porque se você olhar no texto, ele vai falar que esse homem era chamado Zaqueu. Várias outras vezes ele só cita a pessoa, mas aqui ele é chamado Zaqueu. E quando você vai no texto, você percebe o que significa Zaqueu. Alguém sabe o que significa Zaqueu? Zaqueu significa correto, significa honesto, significa puro. E aqui é um detalhe muito interessante. Talvez Lucas não tenha a total intenção de ter dito isso, mas eu confio e acredito num Deus irônico, um Deus que conhece, um Deus que fala: se você perceber, o cara reto, o cara correto é o mais ladrão. São as ironias de Deus. E aqui eu preciso que a gente entenda uma coisa importante. Quando nós acessamos o sobrenatural, nós precisamos começar a enxergar com os olhos de Deus. Zaqueu tinha um olhar, um senso de realidade, que era um senso de realidade estranho, pecaminoso. Ele não tinha muita clareza, possivelmente, de quem ele é. Mas eu tenho certeza que todo mundo, todo ser humano, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, eles têm um senso de bom e ruim, de bem e mal. Ele sabe a diferença de quando a pessoa está fazendo uma coisa certa ou errada. Por mais que ele se fantasie de que ele está fazendo uma coisa boa, ele sabe que aquilo é errado. É um prazer próprio. E a pergunta que eu quero te fazer hoje sobre a sua realidade é: será que hoje, nessa manhã, você está precisando ter clareza de Deus?
Será que você precisa hoje ter clareza sobre alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Qual é a fase que você está vivendo? E o primeiro ensinamento que eu quero trazer nessa manhã é de que nós precisamos conhecer 3 graças de Deus, que vêm de Deus, para que nós possamos acessar o sobrenatural. E a primeira graça de Deus, quando nós acessamos esse sobrenatural, é a graça de renomear. Renomear o quê? Renomear a fase que você está enfrentando. Como você define a fase que você está enfrentando? Será que é uma fase de luta? Uma fase de escassez? Como você está chamando isso? É o seu luto? É o seu deserto? É o seu momento de raiva? De decepção? Eu não sei qual que é o nome, mas existe uma graça ao você acessar o sobrenatural, que você olha para a sua realidade e você começa a trazer um novo nome para isso. E talvez a pergunta que eu tenha a fazer para você, que eu quero que essa pergunta conduza um pouco o nosso entendimento nessa manhã, é: você pode renomear o seu conflito em oportunidade, como oportunidade? Será que você pode dar um novo nome para isso? Não sei, às vezes você está cansado. Quero te dar algumas sugestões. Por exemplo, se você está cansado, que você está em treinamento, não significa que você vai deixar de estar cansado. Só significa que você vai começar a ter pensamentos de algo que está além do seu natural. Isso não é positivismo. Isso é uma expressão do seu coração, daquilo que Deus tem para você. Às vezes nós chamamos de deserto a vida, o momento que nós estamos passando na vida, mas o que Deus nos traz, sabe o que é? É dizer assim: você está num processo, e depois desse processo eu vou trazer algo especial. E o que você precisa saber é que do lado de lá desse deserto, do lado de lá dessa fase, você vai sair mais forte. Do lado de lá desse problema que você está passando, Deus vai te treinar e você vai experimentar de algo maravilhoso, que é muito maior daquilo que você está vivendo hoje, amém? Talvez você vai chamar cansaço de treinamento, dificuldade, de fortalecimento. Talvez o seu estresse de desafio de acalmar o seu coração, desafio de nomear a sua fase, porque ela vai continuar, mas a maneira como você enxerga isso muda tudo. Então, mudança de nome dá identidade, e identidade gera propósito. Porque quando você está no propósito, você sabe o que você está lutando, e você entende o propósito desse momento, você começa a enfrentar esse momento de uma maneira diferente. Então comece a dar nova identidade para o seu momento, para a sua fase, e essa identidade vai gerar um novo propósito. Então você vai conseguir olhar com uma visão diferente. É uma graça de Deus para que você compreenda o sofrimento que você está passando. E deixa eu te falar, vai passar em nome de Jesus. Quem vai dizer amém? Você que está no chat, você pode dizer amém. Vai passar, porque nós cantamos e nós confiamos, Deus está presente, aleluia. A continuidade do texto diz, Lucas 19, 3 e 4, e falava assim que tentava ver Jesus, quem? Zaqueu, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Ele era baixinho. Sabe, os baixinhos, eles sempre tiveram problemas, não precisa olhar para mim. Até o dia que inventaram alguns heróis dos baixinhos. Você sabia que não tinha herói do baixinho? Agora tem herói de baixinho. Olha o Messi. Criaram outro herói, os hobbits. Você se sente empoderado quando você vê alguém fazendo coisas legais. Mas os baixinhos, especialmente nessa época, eles não eram nada convidativos. E Zaqueu ainda tinha um grande poder. Porque imagina quantas pessoas queriam pegar ele na porrada. E convenhamos, talvez fosse bem fácil disso acontecer. E é interessante que às vezes eu conheço pessoas que têm mais de 2 metros de altura e são tão medrosos como se fossem pessoas muito pequenininhas. E tem os baixinhos que são invocados, principalmente umas mulheres aí, né? E eu quero um conselho: não mexa com uma mulher baixinha.
Vocês vão me perdoar, né? Vocês vão me perdoar. Porque as meninas são bravas. Estou falando verdade ou mentira? Identidade, compreensão. Quando nós vemos aqui que tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão, por isso ele correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Então quer dizer, o Zaqueu estava ali. A gente não tem a expressão se ele curtiu a ideia de ver Jesus porque ele esperava um milagre, nada disso. Quando eu penso nesse Zaqueu gangster, esse Zaqueu que gosta de holofote, e aqui dá para perceber que ele era uma pessoa muito orgulhosa, porque esse orgulho mantinha suas posses, e ele continuava extraindo recursos ilícitos com a sua gangue. Quando eu vejo o Zaqueu aqui, eu vejo subindo na árvore, eu vejo um Zaqueu que ele está interessado em ver a fama, em ver o que está rolando na cidade. Como assim? Quem que é esse? Deixa eu entender o que está rolando. Os holofotes. Então ele sobe ali. Eu acho interessante isso, porque Zaqueu ele sobe para conseguir ver a multidão, e existe uma grande multidão, e tem uma poeirada toda naquela passagem, e ele sobe para conseguir ver, e talvez ele vai estar ali para conseguir escutar o que Jesus estava falando. Ele já sabia quem era esse tal de Jesus, todo mundo sabia. E aqui eu quero compartilhar uma segunda graça, que nós podemos perceber aqui na vida do Zaqueu, que é a graça de ressignificar, que é quando você escolhe ver de uma outra forma. O Zaqueu era o baixinho, ele não conseguia enxergar daquela forma, ele subiu, ele fez algo inusitado, ele fez algo bom, mas é interessante que Zaqueu, quando ele sobe na árvore, ele continua sendo Zaqueu. Imagina quem está mais ou menos perto, olhando assim, ih cara, olha o Zaqueu aí, já vai cobrar Jesus, ele já vai fazer alguma coisa errada. Quando eu vejo o Zaqueu, aquele cara que tem no seu nome o reto, correto, aquele que deveria ser justo, e ele não é, ele está vivendo uma outra realidade, eu percebo o Zaqueu em cima da árvore agora, querendo chamar atenção de novo, e todo mundo olhando para Jesus, olhando para Zaqueu, vendo aquela coisa estranha. E aqui tem uma coisa importante para a gente: você não pode controlar o que as pessoas pensam de você, mas você pode controlar o que você pensa de si mesmo. Vou pedir para colocar na tela para você refletir sobre isso. Você não pode controlar o que as pessoas pensam de você, mas você pode controlar o que você pensa de si mesmo. Por isso é importante reforçar essa identidade. Por isso que é importante reforçar o que você pensa em si mesmo e o que você pensa de si mesmo. O que você anda pensando de você? Quais são os seus conflitos internos? O que está acontecendo na sua mente, no seu coração? E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é essa que você precisa parar e pensar. Você está pronto? Você está pronta para fazer as pazes com o jeito como as coisas estão? Algumas pessoas chegam até mim machucadas pela igreja, outras chegam cheias de vigor, falando: pastor, nós queremos fazer. Outras pessoas falam: eu acabei de sair de um relacionamento complicadíssimo. Outras chegam aqui dizendo: eu estou disposto a encontrar alguém especial para a minha vida. Eu não sei o que você está passando, mas talvez o que você precisa é fazer as pazes. Existem pessoas cheias de carências, que na primeira oportunidade quebra toda a santidade da sua vida. Você está pronto para fazer as pazes do jeito que as coisas estão? Talvez coisas meio travadas. Está em paz? Quer fazer as pazes com isso? Porque eu preciso te dar uma coisa, eu queria que você reagisse ao que eu vou te dizer agora. Talvez é a coisa que você precisa escutar para você fazer as pazes com o que você está vivendo. É de que lutas sempre cercam o nascimento de um milagre. Você escutou isso? As lutas sempre cercam o nascimento de um milagre. Se você está passando por uma luta, por uma batalha, por uma coisa que está te tirando a paz, aquilo que está te pressionando de todos os lados, deixa eu te falar, tem um milagre chegando para você. Você pode dizer amém
As lutas sempre cercam o nascimento de um milagre. E sabe, às vezes nós ficamos inquietos, e essa inquietude é importante a gente entender. As coisas que agitam a gente, a inquietude é o seu futuro implorando por novas instruções. A inquietude no seu coração é o teu futuro falando: ei, faça alguma coisa, me diga como que vai ser, porque nós só temos o hoje, e você tem que hoje tomar uma decisão. Hoje você pode fazer algo novo. Talvez o que você precisa é fazer as pazes com o seu momento atual, renomear isso pela graça de Deus, e pela graça de Deus também ressignificar isso. O seu futuro está implorando por instruções. Comece hoje. É aquela academia que a gente podia ter começado ano passado, há um ano atrás. É aquela coisa que a gente podia não ter feito, não ter falado, ou ter feito e ter falado. É ressignificar, dar novo significado para aquilo que nós temos daqui para frente. Lucas 19, 5-6, vai dizer assim: quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Quem contou o nome de Zaqueu para Jesus? Jesus não era dali. Lembra de Lucas dizendo: um homem chamado Zaqueu, um homem que tinha um nome especial, um nome com grande significado. E agora ele fala assim: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. E Jesus chega e fala assim: eu vou lá para tua casa, Zaqueu. Como assim? E Zaqueu estava lá em cima, e de repente imagina Jesus apontando para Zaqueu, e toda a multidão olhando de novo para Zaqueu, o Zaqueu que gosta de holofote, o cara orgulhoso. E às vezes eu penso assim: Zaqueu, esse cara, esse tipo gangster, esse cara com esse sotaque malicioso, com esse olhar diferente, ele não era um coitado, talvez ele fosse um prodígio. Eu não sei quanto tempo ele estava lá cobrando impostos, talvez ele tenha começado como um assistente, um estagiário, foi crescendo, foi sendo alguém que dava resultado, que tinha uma boa política, e ele se tornou o chefe do negócio. Ele conseguia roubar com outras pessoas e ter uma grande mansão. Jesus queria na casa desse cara, que se fosse nessa época, talvez fosse uma casa com uma grande piscina, com palmeiras, com figueiras, um cara que ele estava olhando acima de tudo, e ele está em cima da árvore, e os holofotes de novo ali, e olha o que aconteceu. Sem demora, Zaqueu desceu, e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Jesus, uma fama que os evangelhos apontam é de que as pessoas diziam que Jesus era amigo de pecadores, e glória a Deus, porque Jesus é o nosso amigo, amém? E talvez ele olhou e falou assim: será que esse Jesus um dia vai dar atenção para mim, o cara que ele sabe que lá dentro ele está fazendo tudo errado? E Jesus fala: eu vou lá na tua casa, e chamou ele pelo nome, e ele foi rápido. Isso nos dá uma boa expressão de entendermos que Deus está buscando a nós. Zaqueu subiu na árvore, é o homem buscando a Deus, e aqui é Jesus chamando Zaqueu, é Deus buscando o homem. Nos dar acesso a Jesus é uma iniciativa e graça de Deus. Deus tem uma graça para as nossas vidas, para que nós possamos encontrar Jesus. Quem aqui já encontrou Jesus na sua vida? Você já encontrou com Jesus? É a coisa mais maravilhosa. Eu estava num evento internacional, e uma pessoa de Singapura estava dizendo assim que ele estava no último estágio para se tornar sócio de uma grande empresa de fundos de investimentos lá em Singapura, internacional. E todo ano havia um momento onde eles podiam ser promovidos. 1, 2 pessoas eram promovidas a sócios dessa empresa. E tinha lá um homem cristão que estava no último estágio. Ele desejou, ele se preparou durante anos para seguir a carreira e estar no lugar certo. E um dia chega lá o CEO dessa empresa, ele vai de Nova York para Singapura, ele reúne esse rapaz, esse cristão, e uma outra pessoa que não tinha uma religião, e ele diz assim: olha, pela primeira vez na empresa,
a gente não vai conseguir promover 2 a sócios. Vocês vão ter que conversar e um de vocês vai ser promovido. E é estranho um CEO lavar as mãos assim, não escolher alguém. E ele voltou para os Estados Unidos e aqueles 2 ficaram ali pensando, e aquele cristão chegou em casa, conversou com a sua esposa, ele queria muito aquilo, muito, ele merecia aquilo. Os 2 estavam no mesmo nível, eram competentes, assim, era escolher um ou outro, não tinha problema para o CEO, para a empresa, estava tudo certo. E na oração deles em casa, eles entenderam que eles deveriam ceder a oportunidade para o colega de trabalho. E Deus trouxe convicção para eles que eles deveriam fazer isso. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte ele chegou lá e foi conversar com um amigo meio reticente, assim, e aí, né? E ele falou assim, eu estava conversando com a minha esposa e nós oramos ao nosso Deus. E entendemos que nós devemos dar essa oportunidade para você. E ele ficou muito alegre, ficou muito feliz, ele falou, nossa, é tudo que eu queria na vida. Ele falou, eu também, era tudo que eu queria na vida, mas o nosso Deus mandou fazer isso. E nós queremos dar essa oportunidade para você, passar para você essa oportunidade. E aquele homem falou, nossa, muito obrigado, eu quero muito isso, mas eu não entendo, por que você está fazendo isso? E aquele casal, testemunhando, disse assim, é porque nós já temos o maior presente da nossa vida, que é Jesus Cristo, e você ainda não tem. Eu não preciso te contar a história que meses depois esse homem, ele não foi só promovido, mas ele foi convidado para uma outra empresa para ser enfim, ele ganhou muito mais, ele experimentou muito mais, e Deus usou ele de uma maneira grande. O que Deus está fazendo talvez hoje na sua vida é testando o seu coração. E eu preciso te dizer isso, que as fases da sua vida mudarão quando você usar a sua fé completamente rendida a Deus. As fases da sua vida mudarão quando você usar a sua fé completamente rendida a Deus. Quando você se render e falar, Deus, é isso? Então eu vou fazer, ainda que não faça sentido. Lucas 19, 7 e 8 vai dizer assim, ao ver isso, ver que Jesus convidou Zaqueu e Zaqueu desceu depressa com alegria, o povo começou a se queixar, começou a reclamar. E não ficou reclamando só ali não, o texto ele dá uma impressão de que essas pessoas ficaram muito tempo falando, que história é essa? Ele foi se hospedar na casa de um pecador, do pior da turma, o mais odiado, o gangster. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Aqui não é no mesmo momento, tem um intervalo. Jesus vai à casa de Zaqueu. As pessoas vão seguindo Jesus, só que nem todos entram ali na casa de Zaqueu. Certamente Zaqueu chamou alguns, os discípulos de Jesus que estavam com ele entraram na casa, com certeza era uma casa grande, ele tinha muitos poderes, ele era rico. E essa expressão de riqueza aqui é justamente isso. Então, a minha pergunta para você é, o que Jesus falaria para você se ele entrasse na sua casa? Hoje, você que é crente, você que já tem uma experiência com Jesus, Jesus vai sentar com você, junto com seus discípulos. Oi Jesus, e aí, tudo bem? Quanto foi o jogo ontem? Como que é essa conversa? O que Jesus vai fazer? Porque quando Jesus entra num lugar, tudo muda de lugar. Quando Deus entra na casa, as coisas acontecem de uma maneira diferente, mas o lugar que mais tem mudança é no coração. E se tem alguém que não quer que o coração do ser humano mude, seja ele que já encontrou Jesus ou aquele que ainda não encontrou Jesus, é o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas é um psicólogo milenar. Ele conhece bem os seus comportamentos, as suas faltas, ele consegue perceber suas microexpressões, ele sabe onde dói, ele entende o seu pensamento, ele manipula tudo na sua vida, para que você não viva aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você não tenha um encontro com a presença da graça de Deus, que é Jesus Cristo. Mas quando Jesus entra, todas as coisas vão por baixo,
vão por terra, elas escoam, elas quebram. O diabo não tem poder diante do nome, da autoridade de Jesus. Então, se você está passando por um momento onde você está percebendo que tem coisas ruins acontecendo, coisas que vão atacando você, eu quero te dizer que em nome de Jesus essas coisas estão quebradas. Porque a autoridade do nome de Jesus é para quebrar essas muralhas, para quebrar impedimentos, espadas, setas inflamadas do inimigo, que estão dizendo que você não pode viver uma vida com Deus, que você não pode experimentar de algo melhor de Deus, que essa fase é isso mesmo, você tem que ressofrer. Jesus está dizendo: eu tenho algo novo para você, permita que eu mude tudo. E a terceira graça é a graça de continuarmos quando nós acessamos o sobrenatural. Permaneça na luta, independente da rejeição, das críticas e dos desafios. Continue. Ou seja, nós falamos aqui dessas 3 graças de Deus ao acessarmos o sobrenatural. Você se lembra da primeira? Renomear. Você renomeia a fase que você está vivendo, para que a sua nova identidade, um novo tema da sua fase possa gerar um propósito, e esse propósito possa te levar ao novo de Deus. A segunda graça que nós temos ao acessar o sobrenatural, qual é? Ressignificar, escolher ver de uma outra forma. E o terceiro é continuar, é a perseverança, independente da rejeição, das críticas, dos desafios. Então, escute bem isso que eu vou te dizer. A graça lhe dá o poder de seguir em frente, de qualquer coisa que o impeça de ser o que Deus chamou você para ser. É a graça de Deus que te sustenta, é uma graça que não só te salva, mas ela te mantém, ela te leva adiante. Se hoje você está se sentindo fraco, lembre-se de onde vem a sua força. Jesus está perto de nós, amém? Jesus é humilde, e Ele estava transformando a vida de Zaqueu, orgulhoso agora em humilde a dizer: Jesus, eu vou restituir pessoas. Eu fiz coisas erradas, mas eu vou colocar a coisa tudo em ordem. Jesus estava na presença de Zaqueu, fazendo algo incrível, transformando a vida, o sobrenatural, mudando a mente de alguém. Agora Zaqueu não tinha mais os pensamentos de ódio, os pensamentos de distorção. Agora ele tem uma visão de generosidade, uma visão de restituição, uma visão onde a identidade dele é renovada. Ele não é mais o corrupto. Ele teve encontro com Jesus, agora ele é o reto. O seu nome era nome profético, Zaqueu. E essa manhã é uma manhã profética, uma manhã onde você pode receber um novo nome, um novo significado para o seu nome, um novo momento para a sua vida, um novo momento para a sua fase de vida. Quantos aqui querem viver o novo de Deus? Digam aleluia, faça um gesto, reaja, fala: Deus, eu quero. Zaqueu fez algo incrível, ele subiu numa árvore, ele podia ter ficado quietinho, mas ele quis ver a Deus, ele desejou a Deus. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, não é isso. A verdadeira humildade é pensar menos em si mesmo. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem é você, se autoanalisar, permitir que profissionais te ajudem a analisar seu coração, pastores, discipuladores, que eles possam sondar junto com o Espírito Santo e te dar aconselhamento, direção, destino. Mas a verdadeira humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si mesmo, é pensar mais no outro. O significado da nossa existência é sair de si mesmo, existência, ir para fora, é você olhar a vida, servir ao outro, aquilo que está fora de nós. Os milagres não acontecem onde são necessários, os milagres acontecem onde eles são esperados. Quantos esperam um milagre do Senhor? Quantos milagres nós vamos ver essa semana, porque nós estamos crendo nessa manhã?
Quantos milagres vão acontecer, não só porque você precisa, mas porque você quer, porque você está buscando isso, e você recebe a graça de Deus. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus, não são só atitudes. É a graça de Deus que te permite renomear, ressignificar e continuar. Ei, ande, continue firme, Jesus está com você, aleluia. Espere por milagres, crie expectativas para esse momento, para hoje. Último trecho desse verso, desse bloco de texto, Lucas 19, 9 e 10, diz assim: Jesus respondeu. Respondendo o quê? Respondendo a frase de Zaqueu, quando ele diz: eu vou pagar o quádruplo, vou restituir 4 vezes aquilo que eu fiz de errado. Jesus respondeu: hoje chegou salvação a essa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Jesus veio para buscar os gangsters, os improváveis, os quebrados, é todo tipo de ser humano, eu e você. Jesus veio para buscar e salvar. E aqui eu queria que você refletisse sobre a última coisa que eu vou te dizer. Não fique preso no jeito que você costumava ser. Deus quer um novo você. E a presença de Jesus vai mudar você. Você tem uma graça especial, uma graça para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Por gentileza, nós vamos orar. E eu só posso te dizer, recebe dessa graça. Quantos recebem? Ai, Deus, obrigado. Obrigado. Eu te disse, os milagres acontecem para quem espera. Você estava esperando a palavra de Deus? O Espírito Santo falou com você? Você consegue perceber o quanto você é parecido com Zaqueu? Entende que você precisa de Jesus? Há algo que você gostaria de dizer para Jesus? Há algo que você possa de fazer de extraordinário hoje para conhecer mais esse Jesus? Talvez você orou para que Deus falasse com você. Você aceitou o convite de estar aqui, fez um esforço para estar aqui. Talvez você também tenha curiosidade para saber quem é Jesus. E você permite que Jesus entre na sua casa? Que Jesus entre na sua vida? Você daria acesso total a Ele? Você tem um desejo de mudar tudo e experimentar o novo do Senhor? Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar por você. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra, ela não falha. E o que nós sabemos é que o Senhor está presente. E nós temos a Tua graça, e isso é tão maravilhoso. Nós temos a Ti, o nosso maior tesouro. E enquanto eu faço uma pausa nessa oração, você ainda com os olhos fechados, eu queria só saber, tem alguém que desejaria, nessa manhã, convidar Jesus para entrar no seu coração, na sua vida, e você entende que você precisa da salvação dele? Há alguém aqui? Levante uma das suas mãos, estão todos com os olhos fechados. Há alguém que gostaria de entregar o seu coração a Jesus? Levante uma das suas mãos para que eu possa ver. Há alguém que gostaria de um novo recomeço com Jesus, dizendo: eu conheci Jesus, mas eu me tornei como Zaqueu e hoje eu preciso que Jesus faça algo novo na minha vida. Há alguém aqui? Levante uma das suas mãos, por gentileza. Só quero orar por você. Aleluia. Essa luta que você está vivendo, deixa eu te dizer, ela só está mostrando que tem um milagre nascendo. E Pai, em nome de Jesus, eu te peço que
essa palavra solidifique e floresça nos nossos corações, e que nós possamos viver essa graça, que nós possamos viver essa alegria da Tua presença, de viver o novo do Senhor. A nossa fé totalmente rendida ao Senhor nos levará a esse novo momento. Nós nos abrimos para o novo do Senhor, nós nos abrimos para uma nova fase, para um novo propósito, para um ajuste do Senhor, porque nós queremos celebrar não somente a Tua presença, mas tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós recebemos isso e concordamos, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém e aplaudir esse Deus maravilhoso? Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Vamos adorar, queridos. Adore de todo o seu coração. Seja bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para Jesus. Essa casa é tua, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça aqui, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Abra sua boca, irmão. O culto ainda não acabou. De novo, essa parte é
Essa casa você, abra essa casa para que Ele entre, para que Ele te encha, meu irmão, minha irmã. Vamos cantar de novo, só voz e violão e a igreja. Essa casa é sua casa. Vamos lá. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração. Na palavra que o pastor falou o seguinte: o milagre só acontece quando ele é esperado. E deixa eu te falar uma coisa. A minha casa, eu creio pela fé que em poucos dias nós teremos um testemunho extraordinário para contar para essa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos esperando o milagre, nós estamos buscando o milagre, e nós vamos atrás da parte racional, buscar a comprovação médica, mas nós estamos crendo que a resposta que minha esposa procura há tantos anos veio essa semana. E eu quero te provocar, porque eu preciso dizer para você o que está acontecendo conosco e que pode ser bom para você. Existe um aplicativo no celular chamado YouVersion. Quem conhece, levanta a mão. Quem não conhece, pode baixar, porque eu sei, queridos, que é difícil você ter dia a dia para parar um tempo para falar com Deus, para ler a palavra. E esses irmãos têm um ministério com esse aplicativo tão grande que ele é muito fácil de você usar. Coisa de 15, 20 minutos do seu dia, você faz um momento de leitura da palavra, você faz um momento de oração. E a minha casa tem usado esse aplicativo. E depois de quase um mês usando, não é porque o aplicativo é milagroso, não é isso, é só uma ferramenta. A gente está começando a experimentar milagres em casa. Não é pelo aplicativo, mas pelo dia a dia com Deus. Então eu quero te provocar, porque coisa boa a gente compartilha, não é isso? Infelizmente lá fora o que é mais compartilhado é tragédia, é morte, é sangue. Mas aqui dentro nós somos chamados para sermos diferentes. E eu quero compartilhar isso com você. E antes de finalizar o culto, eu tenho 2 recados para você. O primeiro é o seguinte: mês de outubro nós teremos batismo. Vou te dar mais uma chance. Mês de outubro nós teremos batismo. Não. Gente, batismo é o momento onde pessoas vão morrer para o mundo e vão renascer para Cristo. A igreja milenar, que é a igreja de Jesus, ela trabalha por esse momento. Isso aqui é importante, mas o mais importante é quando nós saqueamos o inferno e trazemos pessoas que estavam perdidas para ressurgirem aqui. Então eu vou te dar mais uma chance. Outubro nós teremos batismo. Glória a Deus. Se você tem um desejo, nos procure o pastor Paulo, o pastor Klein, me procure, para que a gente possa encaminhar tudo o que você precisa para que você se batize. E uma outra situação é, quem tem um desejo de apresentar o seu bebê, assim como a palavra nos ensina, será feito no último domingo de setembro. Assim como o batismo, nos procure,
para que a gente possa preparar toda aquela questão legal, no certificado, o nome do seu filho, o nome do papai e da mamãe, e a gente fazer conforme a palavra nos orienta. Amém? Quem foi abençoado e abençoada nessa manhã? Não. Gente, vamos lá. Eu sei que é de manhã, mas dá para ser melhor. Quem aqui foi abençoado e abençoada nessa manhã? Glória a Deus. Então feche o seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso e o Senhor olha por nós, Pai. Obrigado porque mesmo sendo pecadores, mesmo não merecendo nada, a Tua graça nos alcança e nos dá a possibilidade de irmos além. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa igreja, obrigado por esse momento, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares e esteja conosco nesse dia, que possamos levar através da nossa vida a Tua luz, a Tua presença, e que pessoas possam Te ver através de nós. Que a graça do nosso Deus, do nosso maravilhoso Senhor Jesus, que as doces e eternas consolações estejam com cada um de nós, para agora e sempre, e todos aqueles que foram abençoados digam amém e amém. Vão em paz, Deus nos abençoe.